Bom dia. Vamos falar nessa aula do sentido convencional da medida de ângulos na trigonometria. Como é que eu meço os ângulos na trigonometria? Qual o sentido convencional? Vamos fazer uma revisão breve aqui do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Não é nada mais, nada menos do que dois eixos perpendiculares. Na horizontal você coloca o eixo x, na vertical você coloca o eixo y. São perpendiculares, certo? É um sistema de eixos perpendiculares. Aqui tem uma origem O, certo? A partir dessa origem, você constrói os números positivos para a direita. Mais 1, mais 2, mais 3. Então, números positivos à direita do eixo X, da origem. À direita da origem. Certo? Mais 1, mais 2, mais 3. Números negativos à esquerda da origem. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Aí você faz a mesma coisa com o eixo vertical Y. Números positivos acima da origem. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Números negativos abaixo da origem. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, você tem uma origem onde você coloca o zero, números positivos para a direita, no eixo X, negativos para a esquerda. Números positivos para cima, o eixo X, Y, negativos para baixo. Aí você divide esse plano em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. Observe que o quadrante ele aumenta aqui no sentido anti-horário. Ó. Sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Certo? Pronto, a gente vai precisar dessa informação. Agora vamos colocar esse sistema de eixos aqui, ó. Certo? Um pedaço dele. Aqui é a origem, sentido positivo do eixo X. A partir desse sentido positivo do eixo X é que eu vou medir os ângulos. Certo? Ângulos positivos no sentido anti-horário, ângulos negativos no sentido horário, certo? Aqui, essa linha OC, aqui eu tenho um ângulo positivo de 60 graus, certo? Medido no sentido anti-horário, mais 60, né? No sentido horário, aqui a linha OC', ângulo negativo, ó, menos 60, porque eu estou medindo no sentido horário. Sempre a partir do sentido positivo do eixo X, né? Ângulos positivos, sentido anti-horário, ângulos negativos, sentido horário. Dois ângulos importantes. Aqui eu coloquei a linha, o ponto OC, ó, na vertical, né? Na vertical, para cima. Um ângulo de 90 graus, mais 90 medido no sentido positivo. Só lembrando que você pode simbolizar um ângulo de 90 graus por esse quadradinho aqui com a bola no centro. Ó. Certo? A gente chama isso de quê? Ângulo reto, né? Ângulo reto no sentido positivo, mais 90. Ângulo reto no sentido negativo, ó, menos 90. Certo? Observe que aqui a linha OC' está para baixo. Ó. Mais 90, menos 90. Então, esse simbolismo aqui é o quê? O símbolo do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Sentido positivo, sentido negativo. Outro ângulo importante é o de 180, meia volta, né? Sentido positivo, mais 180, sentido anti-horário. E menos 180 no sentido horário. Certo? Ângulo de mais 180, menos 180, certo? Outro aqui. Observe que agora a linha OC está no eixo vertical, para baixo, ó, OC. Certo? Que ângulo é esse aqui? Você pode andar nos dois sentidos. Mais 270, positivo. Observe que é 90 três vezes, ó. 90 mais 90 mais 90. Sentido positivo, anti-horário, 270. Ou você pode especificar esse ângulo aqui vindo no sentido negativo. Ó. Sentido negativo é apenas menos 90, certo? Então, para no mesmo canto, ó, linha OC. Aí você pode perguntar, então, professor, o ângulo de 270 e menos 90 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo? Você girar 90 graus no sentido horário, certo? Você dá uma volta menor do que girar 270 no sentido anti-horário. Então, não é a mesma coisa, mas observe que eles param no mesmo canto, certo? Isso vai ter importância mais na frente, né? Então, esse ângulo aqui, que para nessa linha OC, eu posso dizer que ele é 270, ou posso dizer que ele é menos 90, andando no sentido horário, ok? E para a gente terminar, vamos exemplificar. Essa linha aqui, OC, ó, observe que esse ponto C está no segundo quadrante, ó, primeiro, segundo quadrante, certo? Essa linha OC faz 30 graus com a vertical e 60 graus com a horizontal. Eu quero escrever o ângulo que para nessa linha, eu quero escrever no sentido convencional. Vamos lá, sentido positivo. Você pode andar mais 90 no sentido anti-horário, depois andar mais 30. Então você andou 90 mais 30 no sentido anti-horário, positivo. Então, é o ângulo de 120.
Sentido negativo, sentido horário. Você pode voltar 180, negativo, porque é sentido horário, né? Depois volta mais 60. Então você volta 180 e 60, certo? Ou seja, menos 240, certo? Então eu posso especificar esse ângulo de duas maneiras. Ou dizer que é mais 120, ou dizer que é menos 240, sentido horário, ok? Esse outro aqui, ó, essa linha OC, observe que o ponto C agora está no terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante, certo? E faz 45 graus com a horizontal e 45 graus com a vertical, né? Certo? Especificar esse ângulo no sentido convencional, sentido positivo. Você anda 180 no sentido anti-horário, depois anda mais 45. 180 mais 45 no sentido anti-horário, ou seja, 225, positivo. Ou você pode voltar 90 no sentido horário, então é menos 90, né? Mais 45 no sentido horário. 45 negativo, porque eu estou andando no sentido horário. Ou seja, você volta 135, menos 135. Então eu posso dizer que o ângulo que para nessa linha, ele é 225 ou menos 135, ok? Esse último aqui, a linha OC agora está no quarto quadrante, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo? Essa linha faz 30 graus com a vertical, aqui, ó, 30 graus, e 60 graus com a horizontal. Vamos escrever o ângulo no sentido convencional. Você pode dar uma volta aqui, ó, 3 vezes 90, ó, 270, certo? 3 de 90, né? 1, 2, 3 vezes 90, 270, certo? Depois andar mais 30 no sentido anti-horário. Ou seja, você vai andar 300 graus no sentido anti-horário, certo? Anda 3 de 90, depois 30. Ou então, você pode simplesmente voltar menos 60 no sentido horário, certo? Então, esse ângulo aqui, que para nessa linha, eu posso dizer que ele é 300 graus, certo? Ou menos 60 no sentido horário, ok?